Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula vamos integrar Multisim e Ultiboard para desenvolver um projeto cuja finalidade é mostrar a utilidade desse layer Keep In, Keep Out. O que é esse layer? Para que serve? Como configurar? É o que nós vamos ver, então, na aplicação desse projeto. É um projeto simples, mas que vai dar uma boa ideia da utilidade do layer Keep In, Keep Out. Uma guirlanda com 14 LEDs coloridos. A novidade é que eu vou fixar essa guirlanda numa superfície especial e, para isso, eu preciso de um espaço no meio do circuito para um furo retangular de 4 por 2 centímetros. Obviamente, eu preciso, então, cuidar para que nenhum tipo de componente ou ligação eletrônica fique dentro desta área. Então, é um espaço reservado. É muito comum nós observarmos em alguns equipamentos placas de circuito impresso com formatos geométricos diferenciados. Vamos mostrar aqui dois exemplos. Aqui eu tenho uma placa, tem uns chanfros, tem um furo e ela evidentemente é para ser fixada numa superfície especial. Ótimo, então, durante o processo de construção da placa de circuito impresso, durante o projeto, eu preciso cuidar para que essa área não receba componente e nem ligações elétricas. Essa é a finalidade do Keep In, Keep Out que a gente vai ver durante o desenvolvimento da videoaula. Aqui eu tenho outro exemplo de placa. Chanfro, que é para ser fixada numa superfície especial e preciso cuidar para que não haja nenhum tipo de componente ou ligação elétrica nesse espaço aqui. Isso durante o desenvolvimento do meu projeto no Ultiboard. Muito bem. Aqui está, então, o circuito. Vamos dar uma ligada no simulador. Funcionando direitinho. São LEDs coloridos. Vamos dar uma olhada no consumo. Pouco abaixo de 200 mA, perfeitamente compatível com o meu esquemático. Muito bem, então eu vou exportar para o Ultiboard e começar a desenvolver o projeto da placa de circuito impresso. Eu vou exportar, vou transferir para o Ultiboard 14.1. Netlist gerada. Nenhuma informação de erro, então podemos dar prosseguimento ao projeto. Componentes, placa de circuito impresso, eu vou fazer a inserção desses componentes dentro da placa de circuito impresso. Como nós já vimos em videoaulas anteriores, essa inserção pode ser feita tanto de forma manual como automática. Usando aqui, no caso da inserção automática, esse comando aqui, AutoPlace. Eu vou redimensionar essa placa para a medida que eu desejo, que é exatamente 8 por 10 centímetros. Aqui está. Vamos dar uma conferida nas medidas. Ponto 264 milímetros, algo em torno de 8 centímetros, e aqui noventa e 568 milímetros, algo em torno de 10 centímetros. Muito bem. Eu vou fazer a inserção automática. Até aqui, tudo bem, nenhuma novidade. Nós já estamos habituados a trabalhar com esse processo. Eu posso agora redimensionar, reposicionar
os meus componentes dentro da placa. Se necessário, redimensionar a placa. E aqui nós já conhecemos essa rotina. Então eu vou mostrar para vocês algo diferente, em que agora eu vou aplicar esse layer aqui, ó, Keep In, Keep Out. Muito bem, veja bem que eu tenho aqui um campo para seleção dos layers. Para fazer a colocação do layer, eu não preciso utilizar esse campo, onde eu tenho aqui vários layers. Eu vou utilizar esse comando aqui, Place Keep In, Keep Out Area. E vou desenhar aqui uma figura qualquer que vai formar o meu layer. Então pode ser um retângulo, um quadrado, um triângulo, um polígono, qualquer tipo de figura. Muito bem. Quando eu faço o desenho desse layer, por padrão do software, ele assume uma condição chamada Keep Out. O que significa keep? Keep, traduzindo para o português, significa manter, guardar. In significa dentro. Out significa fora. Então, eu vou desenhar aqui uma figura qualquer. Então, essa figura aqui, então, assumiu dentro dessa área aqui uma condição chamada Keep Out. Para sair do comando, é só dar um ESC. Sai do comando. O que significa, então, esse Keep Out? Significa o seguinte, que essa área aqui está dizendo para os componentes, não entre. Se entrar, eu vou acionar o DRC e anunciar que esse componente está ilegal dentro dessa área. Então, vamos fazer um teste. Eu vou fazer um autoplace. Observa que o próprio algoritmo do programa já não permite que ele entre dentro dessa área proibida. Eu vou fazer então o seguinte, vou dar um zoom aqui. Eu vou colocar alguns componentes dentro dessa área e vamos ver como é que se comporta o DRC. O DRC aqui está limpo. Por quê? Todos os componentes fora dessa área aqui estão legais, estão legalizados. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse componente aqui dentro. Observe que imediatamente o DRC me acusa um erro, acusando que esse componente está dentro de uma área chamada Keep Out. Vou colocar mais um componente. Observe que à medida que eu vou colocando o componente, eu vou aumentando a minha lista de erro do DRC. Muito bem. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero transformar tudo que está aqui dentro de forma legal, ou seja, os componentes vão estar legalizados aqui dentro, mas aqui fora de forma ilegal. É só inverter a condição do layer. Como é que eu faço isso? Eu vou editar esse layer. Agora sim, para editar o layer, eu preciso vir aqui neste comando, nesse campo, e selecionar Keep In, Keep Out. Clico normalmente na borda, selecionei, botão direito do mouse e propriedades. Aqui, Keep Out. Esse aqui é o padrão quando eu desenho um layer dentro da placa de circuito impresso. Eu vou colocar Keep In. No momento em que eu colocar Keep In, aplicar e der o OK, o que vai acontecer? Tudo que estiver dentro da área vai estar legalizado, tudo que estiver fora da área vai estar de forma ilegal, e, por conseguinte, vai aumentar aqui a minha lista no DRC. Então, vamos aplicar e dar um OK. Observe, os erros agora estão marcados nos componentes fora da área. E aumentou a lista de erros do DRC. O que eu vou fazer aqui? Eu vou legalizar esse componente, eu vou colocar ele aqui dentro. Pronto.
sumiu aquela informação de erro, ou seja, que ela é denotada pelo círculozinho vermelho. Vou colocar esse componente aqui, ó. Então, é dessa forma que funciona e como a gente edita o layer keep in, keep out. Ótimo. Vamos dar, então, prosseguimento ao nosso projeto. Eu reposicionei os componentes obedecendo o layout do esquemático. Uma preferência. Isso não é obrigatório. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma área que no momento em que eu fizer o roteamento, eu não quero que nessa área em que eu vou fazer um furo, passe nenhum tipo de conexão elétrica ou esteja presente algum componente. Aqui no caso é somente em função de ligação elétrica, porque os componentes eu já reposicionei. Muito bem, então vamos lá, place, keep in, keep out area, e vou desenhar aqui aquele retângulo que representa a área restrita. Aqui está. Vamos dar uma conferida na medida. – 19.812, algo em torno de 2 centímetros, e aqui 39.624 milímetros, algo em torno de 4 centímetros. Ótimo. Então, vou mostrar aqui uma característica interessante que deve ser observada. No caso aqui, eu posso fazer um roteamento de forma automática ou manual. Então, eu vou fazer um roteamento manual e vou desobedecer algumas regras aqui, como, por exemplo, vou fazer uma ligação deste ponto até este ponto, passando pela área proibida. Eu vou escolher aqui um layer, que já está selecionado, Copper Top, ferramenta, Line, vou dar um zoom aqui para a gente verificar melhor o roteamento. Está aqui, ó. Estou roteando daqui até aqui. Estou passando pela área proibida. Veja bem, já acusa um erro. Então, vamos fazer agora como tem que ser feito. Eu vou passar por fora. Normal. Então, eu consegui fazer esse roteamento. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Eu vou fazer esse roteamento, vou fazer ele de forma automática. Veja bem, o próprio algoritmo, ele respeita essa condição. O próprio algoritmo do programa, quando eu faço isso automaticamente. Vamos dar uma otimizada. Vamos dar uma olhada no 3D. E eu quero colocar uma observação aqui em relação a furo que eu vou fazer para a fixação do meu circuito. Então, vou fazer isto aqui, ó. Eu vou utilizar esse layer aqui, ó, Silkscreen Top, que é exatamente esse layer azul, em que tenho aqui delineados componentes, labels, etc. Vou utilizar essa ferramenta aqui, Place, Graphics e Retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui. Observe que o meu retângulo é sólido, ele está cheio. Vamos dar uma olhada no 3D. Até aqui tudo bem, mas eu quero colocar uma informação aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar esse retângulo e, ao invés de
apresentá-lo de forma cheia, sólida, eu vou apresentar ele delineado. Então, é só clicar na borda, selecionei, botão direito, propriedades, geral, e aqui eu seleciono essa opção aqui. Então, ele vai se apresentar delineado. E aqui eu vou colocar uma espessura de 1 milímetro na linha. Aplicar OK. Está aqui. Vamos dar uma olhada no 3D. Está aqui. Eu vou colocar uma informação aqui. Por exemplo, reservado 4 por 2 centímetros. Para isso, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, texto. O layer já está devidamente selecionado. Eu vou colocar aqui, reservado 4 por 2 centímetros. Vou aumentar aqui a fonte, bold, OK. Selecionei Ctrl R para rotacionar e posicionar onde eu achar mais conveniente. E vamos aqui dar uma olhada no 3D. Muito bem, então tem outro fato que seria interessante a gente observar. Vamos supor que, de repente, durante o desenvolvimento do projeto, eu preciso fazer um chanfro nessa parte aqui. Então, vou mostrar para vocês uma forma bem fácil de fazer isso. Não vou precisar mexer em nada. Eu vou simplesmente deletar isso aqui. Só isso aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um retângulo com as medidas do chanfro que eu quero fazer. Então, para isso, place, keep in, keep out area, e vou colocar aqui um retângulo. Está aqui. Observe que essa área aqui é uma área keep out, então esse componente está irregular. Então, eu só vou fazer isso aqui, ó. Movimentar ele para cá. Movimentar para cá. E aqui eu posso dar uma otimizada. Otimizei. Eu nem preciso rotear novamente. Dei uma otimizada. Está aqui, ó. Eu vou agora delinear isso aqui ou colocar ele como um retângulo cheio. Para isso eu vou fazer isso aqui, ó, place, graphics, retângulo, desenhar aqui o retângulo. E aqui essa área aqui é uma área que vai ser chanfrada. Então, durante a construção pela firma especializada, ela vai usar um ferramental especial para fazer um furo retangular e aqui o chanfro. Vamos dar uma olhada no 3D. Está aqui. Prontinho o meu projeto. Então, deu para ter uma boa ideia de como funciona esse layer Keep In, Keep Out, para que ele serve e como a gente trabalha com ele. Tem uma série de recursos, né, que ele permite você fazer durante o desenvolvimento do seu projeto. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!